Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de arquivologia. Nós conversaremos hoje, sobre um tema relacionado à legislação arquivística. Professor, cai em minha prova com certeza, diretamente ou indiretamente. Tem bancas que colocam lá legislação arquivística, citam até as leis, outras não, mas utilizam conceitos. Quando você fala em gestão de documentos, você usa a legislação. Quando você discute a classificação dos arquivos, públicos ou privados, costuma usar a legislação. Quando você fala, inclusive, de certas práticas ou técnicas relacionadas ao trato dos documentos, tem a legislação por base. Então é importante observar como funciona a questão da legislação arquivística em prova. E nós vamos começar por aquela que é a lei fundamental, a Lei 815991, a Lei dos Arquivos. É ela que vai dizer para você como os arquivos, como princípio, como elemento fundamental de organização, funcionamento, quem é responsável por fazer as normas para a atuação dos arquivos. Então, discutir um pouco esses conceitos. Como a lei ela tem importantes características, nós vamos dividir esse processo em dois para você. Então hoje eu vou começar a falar sobre a primeira parte da legislação arquivística, vou falar um pouquinho sobre a Lei 815991, a Lei dos Arquivos. Opa, 10-0 aí, né, professor? Nem me fale. Então, a principal característica aqui é lembrar para você que a Lei 815991, tão conhecida como Lei dos Arquivos, pode ser muito utilizada em prova. Vamos trabalhar com você essas características. Então, primeiro detalhe, da onde vai emanar esse processo? O ponto de partida, claro, é sempre a Constituição, mas principalmente a Lei 815991, porque ela fala da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então essa é a característica. E depois essa lei vai ser detalhada através do Decreto 407302, que nós vamos trabalhar em outra aula. Então nessa aula eu vou falar da 815991 e falar um pouquinho depois do Decreto 407302. O que interessa aqui no nosso tema de hoje é a Lei dos Arquivos e, como tal, destacar para você certas características. Primeiro, o que define a lei? Define que o Conselho Nacional de Arquivos será o órgão responsável por definir a Política Nacional de Arquivos, sejam arquivos públicos ou privados. Tá? E ele vai ser o órgão central de um sistema, o Sistema Nacional de Arquivos. Então, eu tenho o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e ele é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, que envolve arquivos públicos e privados. Então, ele faz a norma, o CONARC, e o SINAR é responsável pela sua execução. Então, coloque em prática. Muito bem. Lembrando que o CONARC segue as diretrizes do Conselho Internacional de Arquivos. Ô professor, esse negócio de CIA aí tem a ver com os States? Não é essa aí não. A CIA é o Conselho Internacional de Arquivos, um órgão que tem sede na França e que faz as normas internacionais para os arquivos. E aí a gente segue aqui essas normas e temos a nossa própria legislação. Então, Conselho Internacional de Arquivos, Conselho Nacional de Arquivos, Sistema Nacional de Arquivos, é desta forma. Muito bem. Qual é a sua preocupação? Preocupação central é justamente lembrar que o CONARC vai fazer a orientação para a gestão documental e a proteção dos documentos de arquivo. Então, tudo aquilo que tem a ver com temas que a gente já estudou. Gestão, preservação, temas relacionados aí a esses conteúdos que são relevantes para você. Então é discutir essa questão sobre o ângulo da legislação arquivística como um apoio do processo de estudo da arquivologia. Muito bem. Professor, sobre a lei propriamente. Então, do que temos que falar e observar? A Lei
815991, a Lei dos Arquivos, fala sobre a Política Nacional de Arquivos, públicos e privados. Então, discutir sobre a Política Nacional de Arquivos é a essência da lei. Por isso que ela é chamada de Lei dos Arquivos. Por essa característica de justamente definir uma política, dizer como ela vai ser, quem é responsável e tudo mais, e colocar a sua dinâmica de funcionamento. Então não esqueça desse detalhe. Professor, sobre a lei, o que eu tenho que lembrar? Primeiro detalhe importante, por que tem que ter uma lei dos arquivos e o que o poder público tem a ver com isso, o que a administração pública tem a ver com isso? Simples. Quem que deve ser o guardião dos documentos? O poder público. Então é dever dele. Tá, mas por que ele tem que guardar documento? Primeiro, por um ponto importante. Documento como apoio à administração. Então, os arquivos e seus documentos como apoio à administração. Estão ajudando. Porque você não precisa de informação para tomar decisão. Informação estão nos documentos, muitas delas. E aí o que eu faço ali? Eu preciso de informação para tomar decisão. Então, apoio à administração. Tá. Mas também, como uma característica importante, como elemento de prova, informação. Você diz assim, essa casa é minha. Prova isso aí. Tem o registro, que é o documento. No registro, no cartório de imóveis. Será que isso é verdade? Vai lá no cartório. Eu vou lá no cartório. Esse documento é dele mesmo? É verdade? É a casa dele? Sim, senhor, está aqui. Então você tem como elemento de prova, como elemento de informação. Mas também tem as outras funções culturais, científicas, educativas, ou seja, os arquivos como meio de apoio à administração, como prova e informação, mas também como fonte de cultura, pesquisa, conhecimento, cumprindo os papéis que ele pode desempenhar. Primeiro, caráter administrativo, típico dos arquivos correntes e intermediários. Depois, um caráter cultural, científico, de pesquisa, como os arquivos permanentes. Provando e informando os arquivos em geral. Essa é a ideia. Então, por isso, o tema aqui abordado com você. Muito bem, professor. Que mais? A legislação aí se torna interessante. Os artigos, basicamente, que vão aí mais ou menos entre os artigos, revolta a fita que o senhor falou meio confuso aqui. Então, a Lei 815991, entre os seus artigos 2º e 11º, traz ali para você algumas informações importantes sobre conceitos arquivísticos que podem ser úteis em prova. Então vou mostrar alguns exemplos para que você possa ver como essa lei pode ser útil para os seus estudos. Então vamos começar. Artigo 2º, falando para você sobre o conceito de arquivo. É tudo aquilo que se produziu ou recebeu por órgãos públicos, entidades privadas, por pessoas físicas, sim, em decorrência do que faz. Sim, independente do suporte ou da natureza do documento. Então, é aquilo que é produto do que eu faço, do que um órgão público faz, do que uma empresa privada faz. Então, um arquivo é aquele conjunto documental que é produzido ou recebido por alguém. E aí, vale lembrar um conceito que você pode utilizar para estudar quando pensa no tema em prova. Ótimo. Além disso, lembrando um tema interessante também para você sobre gestão de documentos. Lembra do artigo 3º? Até mostrei para você. Questões relacionadas ao que você faz, tudo o que envolve, né, esse conjunto de operações tem a ver com a produção, com a utilização, com a avaliação e destinação de documentos, conforme, né, a sua fase ou etapa. Então, produzir, utilizar e destinar. A gestão de documentos, o artigo 3º está aí na Lei 815991, para você recordar como elemento fundamental. Isso aí você já conhece. Avança um pouquinho mais. E aí vem uma discussão em relação aos artigos. Artigo 7º, falando para você sobre arquivo público. Muito bem. Aqueles produzidos e recebidos por órgãos públicos,
Sempre lembrando, em função do que eles fazem e do nível que atuam, âmbito e função. Então, federal, estadual, municipal, administrativo, legislativo, judiciário. Então, são as funções e finalidades. E aí, reforça sempre para você essa questão de que também é público, sim, aqueles por instituições que tenham a gestão de serviços públicos, ou seja, é órgãos públicos e quem presta serviço público. Então, também será arquivo público. Isso até comentei com você lá no início do nosso curso. Então, lembrar para você que o arquivo público é de órgão público e quem presta serviço público. Por isso, pode ser uma entidade de caráter público ou uma entidade privada que presta serviço público. Quando o senhor fala isso, eu fico tentando entender, professor, alguns exemplos. Então, eu digo para você, os arquivos da prefeitura da minha cidade, arquivo público. Tá. Vamos imaginar que na minha cidade, tenho lá um hospital mantido pela Santa Casa de Misericórdia. É uma entidade de caráter público, de natureza pública, que presta serviço de saúde. Então serão seus documentos públicos. Aí tem uma empresa privada que administra uma rodovia próxima de onde eu moro. Também os documentos referentes a isso. Ela tem uma concessão, então também serão documentos públicos referentes àquela atividade. Essa é a ideia do arquivo público, de sua natureza e de suas características, que aí para nós seriam relevantes aí e que o avaliador poderia de alguma forma trabalhar com você esse tema. De todo jeito, todo cuidado em relação a esse conteúdo é importante. Alguma pergunta, algum assunto nesse sentido. Muito bem. E aí vem a questão dos arquivos públicos, e é onde a legislação vai incorporar alguns conceitos relacionados à evolução dos documentos, os estágios de evolução. Então é aqui que você ouve falar. Por que a gente estuda arquivo corrente, intermediário e permanente? Simplesmente porque está na lei. E aí você tem essa questão da evolução dos documentos. Ou, se usarmos por base aonde ela se espelha, a questão da teoria das 3 idades arquivísticas. Onde você discute a questão de corrente, primeira idade, intermediário, segunda idade, permanente, terceira idade. Mas a legislação fala em corrente, intermediário, permanente. É que a gente faz a equivalência, vale sempre lembrar, não vai estar escrito na lei, mas você pode relacionar aqueles que são de primeira idade, de segunda idade, de terceira idade. Então esse é um ponto importante que você lembra aí nesse tema, que aí é um conteúdo que o avaliador pode perguntar para você sobre a definição do que é de primeira, segunda, terceira idade, ou mais precisamente, segundo a lei, corrente, intermediária e permanente. Então vamos lá, lembra rapidinho disso? Documento corrente é aquele que é consultado frequentemente, aquele que está em curso, em uso, em movimento. Ou pode até não se movimentar, mas é consultado frequentemente. Então é aquele que você vai lembrar que tem valor primário, finalidade administrativa, fiscal, legal, que eu uso muito, que tramita o movimento, ou não tramita o movimento, mas que é muito utilizado. Então, documento corrente, consulta frequente, associa essa ideia, fica tranquilinho para você lembrar. A lei fala disso. Como ela fala também para você sobre documentos intermediários. Tá? Sempre interessante lembrar que os documentos intermediários não são correntes, então eu não uso muito, mas aguardam a sua destinação final. É documento que está aguardando a sua destinação, o seu destino final, mas que você tem uso menos frequente.
Sim, então eu vou guardar e aguardar a sua destinação final. Então cuidado, né? Aquela história de uso menos, uso pouco, que vai caracterizar esse tipo de arquivo. É um ponto interessante para você lembrar. Outra questão relacionada aqui ainda a esse artigo e os documentos permanentes, aqueles que têm valor histórico, definitivamente preservado. Tem valor histórico, provam, informam alguma coisa que faz deles serem guardados permanentemente. Então, aqueles documentos de valor secundário. Então, lembra, valor primário, corrente e intermediário. Qual a diferença? Que um usa mais, corrente usa menos, intermediário mais usa. E os permanentes, outro fim. Então, valor histórico. Pesquisa, cultura, educação, outra finalidade. Mais informativo que probatório, o seu valor histórico mais marcante, por isso definitivamente preservados, e compõem elementos importantes desse processo e que você vai aí considerar. Muito bem. Nesse caso, como é que eu posso mostrar uma pergunta para você? Veja essa questão. A respeito de políticas públicas de arquivo, julgue o item a seguir. Foi a prova do Ministério Público, do Ministério do Planejamento, Organização e Gestão. Então, Ministério do Planejamento. Acesse e perguntou assim: uma das competências do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, é... O que ele faz? Ele vai implementar, sim, a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Tá certo ou errado isso aí? E professor, eu não sei não. Claro que sabe. Mostrei lá no início. Ele vai definir. Ele define a Política Nacional de Arquivos. Ele não vai implementar. A implementação é de competência de outro. Então, definir, o Conselho Nacional de Arquivo define. Quem que vai implementar? O Sistema Nacional de Arquivos, ou seja, os arquivos públicos e privados. É eles que vão fazer isso. Vale lembrar, então, SINAR formado por arquivos públicos e privados. Então você tem essa característica e explica por que, como você viu, o item está errado. Então, eu tinha que vir aqui e colocar errado, porque justamente eles, como característica, tem ele, melhor dizendo, o CONARC é o formulador e os arquivos implementam. Muito bem. Conhecer um pouquinho mais do CONARC? Olha o site dele aqui, Conselho Nacional de Arquivos. Lá você encontra informações sobre a legislação arquivística e até mesmo o dicionário de termos arquivísticos, você pode encontrar lá. Exercícios, nosso livro está aí para te ajudar, com questões comentadas, você pode também aproveitar. Tá bom, pessoal? Fica aí como um tema para a nossa conversa. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.